E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar com ligativas. Vê bem, pessoal, a gente aprendeu na aula passada que evaporar é um processo espontâneo. Quem evapora mais tem maior pressão de vapor e a gente diz que é mais volátil, e as ligações entre as moléculas, as interações intermoleculares são mais fracas. A gente aprendeu também que entrar em ebulição acontece quando a pressão atmosférica se iguala à pressão do líquido e que a altitude tem um efeito sobre isso. Se a altitude é muito elevada, a pressão atmosférica é menor, logo é mais fácil que o líquido entre em ebulição. Isso causa um menor ponto de ebulição. Se ele entra em ebulição mais fácil, o ponto de ebulição dele fica menor. Hoje a gente vai estudar o efeito coligativo. Olha bem, sempre que a gente adicionar um soluto não volátil a um determinado solvente, o que é que acontece? Pessoal, dificulta evaporar, dificulta ferver e dificulta congelar. Vamos entender isso. A água é um solvente. Então, ao nível do mar, onde estamos aqui, a água está evaporando. Se você botar um soluto não volátil, sal de cozinha, ela vai evaporar menos. A água ferve a 100 graus, aqui ao nível do mar. Se você botar sal de cozinha, vai demorar mais, vai ficar mais difícil, vai aumentar o ponto de ebulição. E a água congela ao nível do mar a 0 grau. Se você colocar um soluto, como o sal, ela vai demorar mais para congelar. É por isso que uma bebida demora mais para congelar. Se o teor alcoólico, por exemplo, uísque, cachaça, é muito elevado, ela não consegue nem congelar num freezer caseiro. Isso é um efeito coligativo. Então, olha bem, a adição de um soluto não volátil vai ter como característica dificultar evaporar. Se dificultou evaporar, é porque diminuiu a pressão de vapor. Se dificultou ferver, é porque aumentou o ponto de ebulição. E se dificultou congelar, é porque diminuiu o ponto de congelamento. Essa sempre tem mais atenção. Por exemplo, se eu digo, olha, a água ferve a 100, agora está fervendo a 120 porque eu coloquei sal. Você entende que ficou mais difícil, né? Agora, se eu lhe digo assim, a água congela a 0, aí eu coloquei sal, está congelando a -10. Pessoal, diminuiu o ponto de congelamento, ficou mais difícil de congelar, que é o efeito da propriedade coligativa. Então, dificultar evaporar, a gente estuda com o nome de tonometria. Dificultar entrar em ebulição, ferver, a gente chama de ebuliometria. E dificultar congelar, a gente chama de criometria. Esses são os efeitos coligativos que nos interessam agora. Então, pessoal, o que é que a tonometria estuda? Olha aí, o solvente puro evapora com mais facilidade. O solvente puro se evapora mais, ele tem o quê? Maior pressão de vapor. Quando eu adiciono soluto, aí no caso foi açúcar, o soluto faz com que dificulte essa evaporação. Logo, diminui a pressão de vapor. Então, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor. Quanto mais soluto eu coloco, mais difícil de evaporar. Olha aqui. Éter, álcool e água. Quem evapora mais facilmente? Éter. Então ele tem a maior pressão de vapor, depois o álcool, por último, a água. Lembre-se que quanto mais forte for a ligação, o que é que acontece? Menos ele vai ter facilidade de evaporar. Olha aí, o éter é o mais volátil e a água é o menos volátil. Pessoal, entrar em ebulição, aí sim, né? A água pura, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius se tiver 1 atm. Então, o solvente puro tem menor ponto de ebulição quando comparado a uma solução. O soluto dificulta que a água entre em ebulição. Ele eleva o ponto de ebulição. Ele faz com que tenha um maior
ponto de ebulição, logo o processo é mais difícil. Então não esqueça esse fator. Ali é buliometria, que é a medida do ponto de ebulição. Quanto mais soluto não volátil eu coloco, mais difícil entrar em ebulição. Maior o ponto de ebulição. E aí, pessoal, a gente tem também uma relação bem interessantezinha, tá? No gráfico de ebuliometria. Olha aqui, ó, líquido puro tem maior pressão de vapor. Então, quem evapora mais fácil entra em ebulição também mais fácil. Então, quem tem maior pressão de vapor tem menor ponto de ebulição. Quem evapora mais fácil, ferve mais fácil. Quem evapora mais fácil, tem maior pressão de vapor. Quem entra em ebulição mais fácil, tem menor ponto de ebulição. Legal, né? E aí, pessoal, o terceiro é a crioscopia. O solvente puro congela mais facilmente. Logo, o solvente puro tem um ponto de fusão, o ponto de congelamento maior. A presença do soluto também dificulta congelar. Então, eu vou precisar de uma temperatura menor. Então, dificultar congelar é diminuir o ponto de congelamento, é diminuir o ponto de fusão. Então, a adição de um soluto também causa o quê? Uma maior dificuldade de congelar, logo, um menor ponto de congelamento, um menor ponto de fusão. Quanto mais soluto eu coloco, mais difícil fica de congelar. Logo, o ponto de congelamento vai diminuindo. Isso é o que a gente chama de crioscopia ou criometria. O efeito prático disso, pessoal, é no dia a dia. Por exemplo, locais que neva muito, o que é que acontece? Joga-se uma solução de salmoura para que a água, quando cair ali, não vire gelo, a neve não vire gelo. Porque imagine, se a neve virar uma placa de gelo, andar na neve já é difícil. Andar no gelo só de patinho, meu amigo, é impossível. É a mesma coisa em por exemplo, churrasco. Já ouviu falar esse papozinho, né? Olha, pessoal, acabou a cerveja. Aí compram cerveja quente, botam dentro do isopor, enche o isopor com gelo e jogam sal. Por que isso? Entenda, o gelo, ele vira água a 0 grau. Concorda? E aí ele só vai fazer o quê? Quando ela vira água, a temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, a bebida vai demorar mais para gelar. Se você bota sal, o gelo, olha aí que legal, ele vai continuar sendo gelo, ou seja, ele não vai derreter, porque o ponto de congelamento diminuiu. Então, ele vai demorar mais para digelar. Como ele continua com a temperatura dele no estado sólido, né? Ele continua sendo gelo, ele não vira água, a temperatura não aumenta e o gelo está em contato com a bebida. Então, quanto mais gelado tiver o gelo, o que é que acontece? Mais rápido a bebida também gela. Então, isso é um efeito coligativo. Então, pessoal, era isso que a gente precisava falar hoje. Quanto mais soluto não volátil a gente coloca, mais difícil evaporar, mais difícil ferver, mais difícil congelar. Mais difícil evaporar, menor pressão de vapor. Mais difícil ferver, maior ponto de ebulição. E mais difícil congelar, menor ponto de fusão. Legal? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.